Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Senhor, se nós tivermos que derramar lágrimas, se nós tivermos que sacrificar os bezerros de ouros construídos por nós mesmos, que nós venhamos fazer isso, mas que nós não venhamos perder a salvação, que nós não venhamos perder o teu amor. Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor, em um tempo oportuno, o Senhor se lembra de nós. Em um tempo oportuno, o Senhor nos prepara para estarmos de pé. E assim o Senhor fez com Esther. Senhor, no dia de hoje, que o Senhor possa estar entrando agora em cada lar. Primeiro, Senhor Jesus, trazendo proteção. Quantas mulheres se sentem desprotegidas? Quantas mulheres, Senhor Jesus, se sentem deixadas de lado, se sentem desprezadas? Que nesse primeiro instante da nossa oração, a sua proteção genuína entre em cada lar, onde a minha voz está chegando nesse momento. Senhor Jesus, e dando seguimento ao teu direcionamento nessa manhã, que o teu amor sobrenatural, daquele que tudo vê, daquele que tudo faz a gente esperar, tudo faz a gente crer. E crer é uma das coisas mais loucas que poderia existir no natural humano, porque crer é ter fé naquilo que não pode ser visto. Nós precisamos crer, ter fé, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo não tocando, que o Senhor está presente. Senhor Jesus, nós entendemos que muitas vezes nós falamos, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser curados. Mas nessa manhã, se você entrou nessa sala, eu quero que você saiba que o que o Senhor quer proporcionar para quem estiver nesse ambiente é balizamento, é enraizar a sua fé nele, é estabelecer nesse tempo aquilo que ele já curou e aquilo que ele já te entregou. Mel, mas eu ainda preciso de cura, e o Espírito Santo só ministra. Já foram coisas curadas que continuam sendo dadas como feridas, apenas porque você não quer adultecer e amadurecer. Chegou o tempo de meninas se posicionarem como verdadeiras mulheres, e grandes mulheres como esposas, grandes esposas como sábias, e grandes sábias como mentoras. Pai, em nome de Jesus, que a cada palavra lançada nesse ambiente de oração e de entrega, que penetra em cada alma e cada espírito, em cada mente agora, Espírito Santo, como um grande direcionamento. Pai, nós não estamos aqui como um clube social, como um clube de amigas. Não, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos saber qual é a ferramenta para este tempo, qual é o posicionamento para este tempo. Senhor Jesus, desengaveta hoje, em nome de Jesus, apostilas, livros, estudos, que foram escritos a punho, mas que nunca foram aplicados, Pai. Estabelece, Senhor Jesus, essa mulher no meio onde ela foi levantada. Estabelece, Senhor Jesus, o posicionamento, o olhar para o horizonte, para o alvo, aonde o Senhor a tem plantado, Senhor. Senhor Jesus, existem documentos enterrados, documentos de autorização física e espiritual para que essa mulher já tivesse se estabelecido. Mas ela nunca acreditou que a direção vinha de ti. Porque ela estava muito mais preocupada no que o outro ia dizer, no que o homem ia aprovar, em como ia ser vista. Mas hoje eu declaro que, em nome de Jesus, projetos, propósitos, autorizações, elas serão desengavetadas. Desencavetadas. Eu creio na direção que o Senhor trouxe para hoje. E a direção que o Senhor trouxe é que, ainda que vá em lágrimas, venha comigo. E as lágrimas apenas servirão como consolo, como prova real da glória de Deus sobre um novo tempo e sobre um novo dia. A Bíblia nunca nos diz que seria fácil, mas Jesus veio como carne, como homem, para dizer: ainda que seja difícil, ainda que seja difícil, vocês prosperarão, vocês sobreviverão. Ele não trouxe uma promessa de que seria fácil. Ele trouxe uma promessa que seria viável e possível.
Pai, em nome de Jesus agora, que o Senhor blinde cada mente, Senhor Jesus, que o Senhor proteja cada lar, Senhor Jesus, contra todo ataque do mal, toda distração agora, Espírito Santo. Toda distração, todo sono excessivo, se alguém estiver deitado, levanta em nome de Jesus. Se alguém tiver ainda com muito sono, que já pegue o seu café, pegue a sua espada, pegue a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e se prepare para esse ambiente, se prepare para este momento. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Todo esfriamento espiritual caia por terra agora. Todo esfriamento espiritual, toda mente doble, toda mente dividida, que parece que escuta, mas não absorve agora, todo espírito de distração, eu te repreendo agora em nome de Jesus, porque nessa sala só o Espírito Santo tem autorização para ministrar. Quem está do lado de cá é apenas um humano, é apenas um pedaço de carne, mas o que está saindo de dentro de mim é o poder e a autoridade que só há no nome de Jesus. Então eu declaro que você vai ouvir e vai interiorizar aquilo que o Senhor quer derramar na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rapaz, vocês estão tudo reluzente hoje, tudo com cara de leoa. Tô gostando. Tudo reluzente. O Senhor é bom. Nós já vamos dar início aqui na leitura, tá? Abre a sua Bíblia, Esther, capítulo 3, por favor. Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. Que diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Depois dessas coisas, depois de quê? Depois de Vasti ter negado o rei, depois de terem escolhido Esther, ela passado pelo processo, depois de todas essas coisas, o rei engrandeceu Amã, que era um dos seus servos, um dos seus súditos, tá? E exaltou e o pôs no assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado acerca o rei. Deus deu uma ordem, todo mundo tem que se curvar diante de Amã. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Grava bem isso. Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgrides um mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto, dia após dia, ele não lhes dando ele ouvidos, ele não ouvia ninguém. Amã se encheu de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr em mãos só em Mardoqueu. Ele começou já a tramar, porque ele haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Todo mundo vinha na cabeça de Amã, né? Olha, fulano não se curva para ti. Olha, fulano ele não se submete a ti. Olha. E aí Amã já foi ficando irado com tudo aquilo. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus. Porque quando alguém não se submete a uma legalidade e existe sobre você a unção de ensino e de conhecimento, todos aqueles que estão com você, todos aqueles que estão à sua volta, pode pagar um grande preço. E como Mardoqueu era judeu, a melhor forma para Amã era se vingar não só de Mardoqueu, mas de todo o seu povo. Porque na cabeça dele, se Mardoqueu não se curvava, o povo dele também não. Se alguém já foi entendendo o que está acontecendo aqui nessa leitura, já vai colocando aí no chat, estou percebendo, abatendo, coloca foguinho. Gente, é porque assim, eu leio e já sinto, já vejo tudo acontecendo. Então, Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês,
que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o duodécimo, que significa, né, o mês 12 do mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém, por isso não convém. Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Tá todo mundo me ouvindo e me vendo? Deu uma travada aqui. Ok, vou continuar. Eu tô no versículo 8, tá? Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Nós somos mesmo muito diferentes. E que não cumpre a lei do rei, as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-los ficar. Não precisa. Versículo 9: se bem parecer ao rei, decrete-se que os mantém e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Versículo 12. Então chamaram os escrivãs do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo. E a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu. E com um anel o rei selou. Versículo 13. Enviaram as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que destruíssem e matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres. E um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueassem os seus bens. Versículo 14. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém, a cidade de Suzã estava confusa. Amém? Rapaz, o povo é ruim, né? Desde sempre. Não podia ver alguém diferente, que ele já queria fazer o mal para o povo. O que que nós vamos tirar disso aqui hoje? O que que nós vamos tirar como ensino? Vocês têm liberdade para usar o chat, tá? Para se comunicar comigo. Eu mandei uma mensagem para uma irmãzinha aqui, uma filhinha de Jesus. Acho que ela não viu a mensagem, mas para a próxima você não escapa. Não vou dizer o nome, mas você deve ter visto no seu WhatsApp que eu fiz uma voz de comando aí. Amanhã a irmãzinha não escapa. Vocês vão se acostumando. Alguns vão receber umas mensagens privadas de vez em quando, tá? Ai, não faz mal. Vocês estão achando que vocês estão aqui só para estar olhando, vocês vão entrar no campo de batalha, menina. Como diz aqui que eu estou aprendendo, diz como é que fala o nome das coisas, eu pesquiso para mim isso é lenço. Aqui é Muxuá, acho que é Muxuá. Aí a irmãzinha vai dizer assim, que discrepância, eu não vi sua mensagem. É bom, você já se prepara para a próxima aí. Mardoqueu, meninas, foi alguém muito importante na vida de Esther. E hoje, nós não vamos olhar só para Esther, nós vamos olhar para Mardoqueu, tá bom? Então, se eu puder dar um tema para hoje é o papel de Mardoqueu, mentores e direção para um propósito. Se quiser anotar, pode anotar, rapidinho.
O papel de Mardoqueu, o papel de Mardoqueu, mentor de direção para o propósito. Mas eu vou ser um pouco mais ousada hoje. Eu preciso ser mais ousada hoje. Aí onde você colocou o papel de Mardoqueu, você vai colocar o papel e vai colocar o seu nome. O papel da Josileide, o papel da Erli, o papel da Lucinéia, o papel da Silvana, o papel da Alessandra, o papel da Nade, o papel da Gisele, o papel da Deilma. Já vai chegando, já escrevendo para você prumar esse corpo seu. Márcia, coloque o meu papel aí, tá? Mel, mas aqui tá dizendo esse negócio aqui de mentor. Minha filha, se você não for estabelecida nesse tempo, você vai ser consumida. Só tá aqui que o Senhor precisa estabelecer. Então, assume o seu papel. Assume o seu papel hoje, tá? Então, vamos lá. Nenhum chamado, Lucinéia, nenhum chamado é cumprido sozinho. Nenhum chamado, Gisele, é cumprido sozinho. Deus sempre coloca pessoas estratégicas ao nosso lado para nos guiar, corrigir e preparar. De novo, para corrigir e preparar. É muito desafiador corrigir alguém. É muito desafiador preparar alguém. Ontem a gente viu um pouquinho, bem pouquinho, o que é um tempo de preparo para algo. Porque quando o Senhor ele estabelece alguém, ele vai estabelecer alguém completamente fora da curva. Tudo que Deus estabelece é fora do padrão. Tudo que você olhar, que fez uma grande revolução, você fala, como que conseguiu com isso, com essa pessoa? E quando eu olho para vocês, eu vejo essas pessoas. Eu vejo essas pessoas que falam, Deus vai bater aqui em casa. Ele não tá doido de fazer isso. Daqui não pode sair nada, não, não pode sair nada de você, não. Mas pode sair dele através de você, tá bom? Então, Mardoqueu foi essa figura na vida de Esther. E hoje nós vamos entender o impacto dos mentores espirituais na jornada do propósito. Na leitura, nós vimos que depois de todo acontecimento, alguém que foi estabelecido diante de uma autoridade se tornou perseguidor desse mentor. Por quê? Porque ele não submete a qualquer um. Você precisa. Ontem nós falamos sobre referência. Então, tenha como referência pessoas que não se submetem a qualquer voz. Tenha como referência pessoas que estão olhando para algo e têm constância no que estão olhando. Porque uma pessoa que olha para um lado hoje, olha para outro hoje, que faz uma coisa hoje, faz outra coisa e bebe de muitas fontes, essa pessoa ela não pode ser uma referência para você. Você tem que entender o que Deus está estabelecendo na sua vida, tá bom? Então, pode anotar aí se você quiser o que eu estou falando, tá? Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era descendente de Benjamim. Mardoqueu era judeu da tribo de Benjamim e estava entre os exilados da Pérsia. Mesmo vivendo em terra estrangeira, ele manteve a fé e a identidade. Vou repetir. Mesmo vivendo em terra estrangeira, ele manteve a fé e a identidade. Deixa eu olhar aqui e responde para mim no chat. Quem aqui está fora da sua terra original? Quem aqui está fora da sua terra original? Gisele, eu tô fora, parredia. Josileide, outro que só aparece o nome iPhone, Nade. Olha quantas pessoas, quantos Mardoqueus. Quantos Mardoqueus? Eu não tô brincando, não. A Márcia, 24 anos. Vai fazer bodas de prata, Márcia, como imigrante. Pois. Então, vamos lá. Mesmo vivendo em terra estrangeira, você precisa manter sua fé e sua identidade. Mas quantos de nós, depois de um tempo, a gente fala, quem sou eu? Pela correria do dia, pelo desgaste, pelo choque cultural, por ter que se submeter a tantas coisas e por muitas vezes por carência, você deixar de ser quem você era para permanecer cabendo em um ambiente. Olha só que loucura.
Então é muito difícil manter a sua fé e sua identidade. Eu, quando imigrei, eu não tinha ainda uma fé estabelecida e me converti como imigrante. Mas confesso que quando Jesus me encontrou, a minha identidade estava completamente distorcida. E mesmo estando com ele, por muitas vezes, eu permiti que o meio tentasse estabilizar aquilo que é natural meu. Ai, mas se eu fizer isso, se eu falar dessa forma, quem vai me dar credibilidade? Quantas vezes eu deixei de estar em alguns lugares e ambientes ou em posições, porque a minha identidade original não trazia para aquele meio o que eles buscavam. Então é como se não tivesse credibilidade, como se não tivesse estrutura. Quantas vezes eu fui julgada até pela minha aparência? Muitas vezes fui julgada pela aparência. E tá tudo certo. Por quê? Porque não era aquele ambiente. Porque quando você chega no ambiente certo, a sua identidade, ela é usada, estabelecida a 100%. E o que estava escondido, a gente puxa assim, ó. Tem que puxar para fora. Quando você está funcionando no lugar certo, a tua essência, a tua identidade por completo, ela é utilizada. Em quem era Mardoqueu? Descendente de Benjamim, tutor de Esté e um homem posicionado. Em Esté, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó. Ele criara Radassa, isso é, Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai e mãe. Após a morte dos pais de Esté, Mardoqueu a adotou e cuidou dela como filha. Ele foi mentor, protetor e conselheiro. E por que um homem posicionado? Mesmo sendo apenas um oficial do palácio, Mardoqueu recusou-se curvar a Amã, mostrando fidelidade a Deus. Está lá em Esther 3:2. Descobriu um complô contra o rei e salvou a vida de Esther. Nós já vimos isso ali em Esther capítulo 2. E incentivou Esther a interceder pelo povo, acreditando que ela havia sido chamada para aquele momento. Isso nós vamos ver amanhã. Vou repetir. Ele foi quem incentivou Esther a interceder. Cadê Ilma, Josileide, Alessandra, Silvana, Rosângela, Lores? Ele incentivou ela a interceder pelo povo, acreditando que ela, ou no caso vocês, foram chamadas para este momento. Mardoqueu foi um instrumento de Deus para alinhar Esté ao propósito. Vou repetir. Mardoqueu foi um instrumento de Deus para alinhar Esther ao propósito. E dentro disso, nós vamos tirar aqui 5 características de Mardoqueu para aplicarmos em nós. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era alguém que tinha sabedoria, em primeiro lugar. Um mentor, ele tem isso, ele tem sabedoria, ele tem proteção, ele tem fidelidade a Deus, ele tem posicionamento e ele tem discernimento. Eu quero chamar a sua atenção para esse último, que é o discernimento. Mulheres, quando vocês estiverem orando, neste tempo, com tantas informações, nós somos muito bombardeadas com muitas informações, com muitos achismos. Clamem ao Senhor em todo o tempo do seu dia. Você está no carro? Vai orando, se você já tem o batismo no Espírito Santo, onde ele se apresenta em línguas, porque essa é só uma das manifestações do batismo do Espírito Santo. Se você já tem esse dom, clame orando em línguas por discernimento, discernimento de tempo, discernimento de espírito, discernimento de ambiente, discernimento de verdade ou de mentira. Vou repetir: discernimento de tempo, discernimento de espírito, discernimento de ambiente, acho que eu já falei, e de verdade e de mentira. Por quê? Uma mulher posicionada com discernimento, ela pode chegar em qualquer ambiente, a pessoa disser o que quiser, e você ouve, você só tem que aprender a não dizer para tudo amém, tá? Sabe quando você sabe que a pessoa tá falando uma balela para você, e você fala amém, amém, não fale mais não, não fale mais não. Olhe para a irmãzinha e fala assim: Deus te abençoe, Deus te proteja, que o Senhor venha confirmar o meu coração, porque a gente disse muito amém para o que tinha que dizer misericórdia. São muitas palavras e profecias que não vieram de Deus.
Então, quando você tem discernimento de espírito, quando você recebe uma profecia, e você não tem que julgar o profeta, você tem que julgar a profecia. Um profeta só é usado na sua vida, grave na tábua do seu coração esse ensinamento agora. Um profeta só vem até você para falar algo quando o Senhor já trouxe manifestações antes. E para que que serve um profeta? O profeta não serve para vir trazer morte. O profeta ele serve para trazer direção, exortação e edificação. Um profeta só serve para exortação, edificação da igreja, no caso, é um profeta quando ele tem uma palavra para uma comunidade inteira, para te corrigir no trajetório e para te dar um direcionamento. Um profeta, ele não é ofensivo. Muitas vezes nós somos muito perebentos e feridentos, que não podemos ouvir nada que achamos que é uma afronta. Vou repetir, nenhum profeta foi levantado para te ofender. Agora, se alguém chegou com grosseria, ele não estava debaixo do Espírito Santo. Ele não tem praticado frutos do Espírito. Um profeta, ele tem zelo pelo que ele entrega. A diferença é que um profeta tem autoridade na fala. Ele vai chegar com autoridade, vai olhar nos teus olhos e vai dizer: eu tenho uma direção, eu sinto no meu espírito. Cuidado em dizer assim diz o Senhor. Porque quem está dizendo é você e Deus te deu a direção. Nossa, isso é forte, né, gente? Deus guarda a minha vida, Jesus protege a minha vida, meu Deus. Porque vocês precisam entender sobre essas coisas. Vocês precisam aprender a verdade. E chegou o tempo. Nem tudo é Deus. Deus coloca em nós uma impressão. E é para entrar nisso eu vou entrar. Meu, como é que eu sei que Deus falou comigo? Gente, vocês são tomadas por algo que bate aqui, ó. Você sente aqui, tá? Você não sente aqui, você não sente aqui, não tem nada disso. Você não precisa sair rodopiando, não tem nada disso. Quando você recebe uma direção de Deus, você é tomado. Vem uma coisa assim dentro de você, no seu âmago. Tem gente que, quando fala assim, ó, eu senti de forma audível, e você acha que foi só pelo ouvido. Quando é audível, ele falou dentro de você. E por que que ele fala dentro de você? Porque o Espírito de Deus habita naquele que o busca. Ah, Mel, então Deus não fala comigo. Talvez ele habita e está trancado. Ele só vai até onde você deixa. Ele só pode fazer de forma limitada, então você não fluiu. Você aprendeu a estar em um lugar, você serviu em um lugar, mas você não fluiu no Espírito. Você fluiu nos afazeres, você fluiu nas obrigações, você foi pontual, você foi diligente, você foi excelente, mas você não fluiu no espírito. Essa é a grande diferença, tá bom? Gente, eu quero te dar o direito de me confrontar aqui nas aulas. Então, use esse chat ao seu favor. Essa é a diferença do Instagram. Quando eu trago vocês para dentro de uma sala dessa, é porque dizer isso tem que ser para pessoas específicas. E eu sempre respeitei. Então, use ao seu favor. Pergunte, mas como assim? Por quê? E se eu não tiver hoje um direcionamento, eu vou clamar a Deus. Deus, a sua filha me confrontou, eu não sei. E aí ele vai trazer pra gente a resposta, porque nós funcionamos dentro daquilo que ele nos dá, tá bom? Por que que eu entrei nisso? Porque Mardoqueu, ele teve uma direção. E sendo um grande mentor, ele sabia a quem ele estava servindo. Então, como eu falei sobre discernir, ele discerniu naquele momento que ele ia precisar ter uma atitude ligada, uma atitude ligada ao porquê Esté está dentro do palácio. Ele disse: não é sobre mim. Eu, mesmo sendo isso, mesmo sendo eu o mentor, ela foi preparada para estar nesse lugar para este momento. Então eu preciso que ela entenda, que ela tenha, que você que está me vendo aqui agora, que você tenha esse discernimento. Porque o mentor, ele te prepara, ele te sinaliza, ele te impulsiona, mas e quando você chegar lá? O que que você vai fazer se você não tem discernimento? Porque Esté podia simplesmente bulhufas para Mardoqueu. Ela estava dentro do palácio.
com os melhores perfumes, com as melhores joias, com a melhor comida, com a melhor bebida. Mas o tio, o que treinou, lembrou ela do seguinte: Erli, não te esqueças do porquê você está aí dentro. Não te esqueças do porquê que eu te coloquei nesse lugar. Josileide, não te esqueças do porquê você é tão comunicativa. Não te esqueças que você não é muda, porque a sua voz é necessária. Lucinéia, não te esqueças do porquê se preparar como mãe e como esposa para estabelecer essa mesa é tão importante. Porque às vezes treinar um filho e servir como esposa é um dos maiores sacrifícios. Silvana, não se esqueça de que se você não se desapegar de algumas coisas, você não tem como receber outras. Não se esqueça. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo ou eu estou falando só para a câmera aqui mesmo? Só para eu saber. Alguém está entendendo? Discernir no espírito. Discernir um ambiente. Quem já sentiu isso, compartilha comigo, por favor. Quantas de vocês já chegaram em um lugar que você não consegue ficar muito tempo? E não é porque você seja chato, não é porque o lugar seja fedorento, não é porque o lugar esteja desorganizado, não é. Quem já chegou em lugar e fala assim, meu Deus, não tô conseguindo ficar aqui. E às vezes é um lugar legal, às vezes é até a casa de uma amiga, às vezes é um ambiente que até você já conhece há um tempo, mas você chegou um dia que você chegou lá e você falou, tem uma coisa aqui que não tá batendo. Entende? Isso é de discernimento de ambiente. Eu vou voltar lá na minha primeira fala. Você pode ter isso. Eu não sou uma filha predileta e eu não tenho todo o discernimento. Mas como eu provoco andar com pessoas que têm, então automaticamente você está debaixo de uma unção. Receba isso que eu vou te falar agora. As pessoas com quem você anda falam muito sobre o destino que você vai ter, tá? Então é bom andar, mas não é só com essas pessoas. Você tem que andar com essas pessoas, aprender com essas pessoas e estar com aquelas que não têm, para que elas também tenham de você e assim sucessivamente. Mas aqui você precisa ter discernimento da verdade e da mentira. Por quê? Satanás é astucioso. E às vezes ele vai colocar umas pessoas bem capengadas perto de você, que você fala, não, eu tenho que ser luz na vida dessa pessoa. Não, eu não posso desistir dessa pessoa. Não, eu não posso deixar ninguém para trás. Cuidado, cuidado. Às vezes, essa pessoa não tem disponibilidade nenhuma de transformação. E não é você e nem eu que vai fazer isso, é o Espírito Santo. Mas para que ele faça, ele precisa de uma abertura para que você entre. Se a pessoa não te dá abertura, vai para o próximo. Por quê? Talvez ele não se abriu para você porque não teve uma identificação ou porque ainda te falta algum campo de autoridade. Vai vir outra pessoa que fez isso. Não se sinta frustrado e ferido. Acorda, Érica. Ac- E não vai dormir, não. Então, pode ser, gente, que não vai ser através da sua vida, vai ser de outra. Só tenha discernimento entre a verdade e a mentira. Porque tem pessoas que entram na nossa vida e ela fala, eu preciso tanto de ajuda. Nossa, eu queria tanto aprender com você. Eu tô te falando de conhecimento de causa. Eu atrasei muitas coisas na minha vida por esperar entender que aquela pessoa não podia ficar para trás. E aí, o que que eu fiz? Eu queria ser mais do que Deus. Coitada de mim. Como que eu vou fazer o que Deus ainda não é o tempo dele fazer? Continue caminhando, vai caminhando, que Deus vai estabelecendo as coisas, discernimento de verdade e de mentira. Assim, né, se eu tô entendendo muito, sinto muito com lugares e ao lado de pessoas. Outra coisa, discernimento, discernimento espiritual, discernimento de verdade e mentira, discernimento de ambiente. Nós precisamos ter um equilíbrio entre o conhecimento emocional e espiritual. Tá? Algumas pessoas passaram por muito desenvolvimento pessoal, muito. Outras nunca passaram. Mas eu entendo que elas deveriam minimamente entender sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento para entender como funciona. Só que quem passou por muitas informações do desenvolvimento pessoal tem muita confusão mental. Muita confusão mental, né? Misturou algumas coisas, então.
O que é para ser espírito é emoção e o que era para ser emoção é espírito. Então, precisa de uma organização, de se restabelecer. É uma guerra, principalmente nos tempos de hoje, foi muito bombardeado desde da pandemia. Então, discernimento de lugares, às vezes você vai sentir e não pode ser ao extremo. Por favor, presta atenção no que eu estou dizendo. Não leve as coisas ao extremo. Às vezes você discerne um ambiente pesado e você pode tanto estar entrado nesse ambiente para que ele seja transformado e você ora e você muda o ambiente, porque nem todo ambiente tem que me mudar, não. Eu mudo ambientes. Se o ambiente é de guerra, eu tenho que trazer paz. A palavra não diz isso? E aonde eu botar a planta dos meus pés, ali tem que ser diferente? Só tem ambientes que são tão carregados, que você tem que entender se tudo que está lá dentro está funcionando debaixo de uma legalidade espiritual negativa, se aquele ambiente foi consagrado, e se você está pronto para entrar numa guerra, escolha as guerras que você quer. Na verdade, não é escolha. Entenda quais são as guerras que você tem que lutar. Eu já fiquei de cama, lutar com um capeta que eu não dava conta. Não, bora lá, bichona, vamos orar aqui. Me dei mal. Por quê? Porque às vezes você não está capacitada para lutar com certo tipo de castas. Porque tem demônios que é como a palavra diz, que é só com jejum e oração, não é com imposição de mão, não é com consagração de óleo. Então a gente precisa entender sobre isso. Por que que eu trouxe, abri esse parênteses aqui, gente? Porque eu não gosto de deixar as coisas pelo meio. Então era só para trazer para você discernimento, que a gente entrou ali. Alguém ficou com dúvida no que eu disse, ou com alguma interpretação que queira esclarecer, por favor, esse é o momento. Ficou claro o que eu disse para vocês sobre discernimento, sobre clamar por discernimento, o quanto é importante para nossa maturidade? Me sinaliza aqui no chat, por favor. Qualquer dúvida, esse é o seu momento. Se você quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento para você fazer. Não tenha vergonha. E se eu tivesse uma pessoa no meu tempo, então, quando eu comecei para fazer isso aqui, era tão diferente, eu tinha sofrido menos. Bem menos. Teve uma altura que eu achei que eu era daquela patrulha do Caça-Fantasma, queria sair resolvendo tudo que era espiritual. Como eu sofri, meu Deus. Ok? Ninguém tem nenhuma pergunta, então eu vou passar para frente. Ai, amém, Jesus. Vamos lá. Lições poderosas que nós vamos aprender com o posicionamento de Mardoqueu. Vou lá, só vou repetir antes as características para você aplicar em você, tá? E se você percebeu, nós mudamos o seu nome para mentor lá em cima, declarando isso sobre a sua vida. Ai, mas quem seria eu para ser um mentor? Minha filha, se você não for uma pessoa que mentora a sua própria vida, sua casa, tem alguma coisa errada. O Senhor te chama para isso, tá bom? Então você precisa, olha, ter sabedoria como Mardoqueu, que orientou Esther para o caminho certo. Você precisa ter, sim, esse sentimento de proteção, que cuidou e intercedeu por Esther, que ele fez isso. Fidelidade a Deus, não comprometeu sua fé por medo, não comprometeu sua fé por medo. Sabia que muitas vezes eu já parei assim, ó. Deus, e se chegasse assim, igual esse povo sofre lá em Israel, em alguns países, que a igreja é perseguida. Senhor, como nós somos covardes. Porque, Pai, de verdade, se entram dentro da minha casa, pega os meus filhos, uma faca, e começa a cortar os meus filhos, eu não sei, Senhor. Para pensar agora. Não comprometeu sua fé por medo. A gente fala tanto de Deus, mas a nossa igreja, nós, nós não somos tão profundos assim. E por isso, neste tempo, o Senhor nos chama a ser enraizados, porque imagina agora, alguém muito especial para você, começar a ser mutilado na sua frente, ou abusado na sua frente, porque é isso que a igreja perseguida sofre. Será que eu continuaria declarando que só o Senhor é Deus? Ele é o Deus da minha vida? Esse é mesmo um ponto a se pensar. Será que você está pronto para isso? Não tenha medo. Eu li em um livro que me chamou muita atenção e eu já li esse livro algumas poucas vezes. A história de uma família
que eles pegaram, né? Porque sabiam que eles estavam evangelizando as pessoas, e eles pegaram, e essas pessoas, quando eram apanhadas, eram enterradas vivas. E pegaram a família eu não sei se ele é evangelista, não lembro agora. E disseram: nega o teu Deus, ou nós vamos enterrar todo mundo vivo. E botaram eles num buraco e começaram a jogar terra. Nega o teu Deus. Nega o teu Deus. E o pai, tá, o pai, os filhos e a esposa. E os filhos começaram a gritar: papai! Pai! E ele: não, 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 para. O homem servia muito a Deus. Tá bem, eu vou fazer isso. A esposa segurou nos dois filhos e disse: amor, não, não faça isso. Olhou para os dois filhos e disse assim: filhos, ainda hoje estaremos sentados diante de Deus. Nós estaremos lá no reino dos céus, no nosso lugar, porque nós só estávamos aqui de passagem. E enquanto isso acontece agora, nós vamos adorar ao Senhor. E mais uma vez o soldado disse: nega esse Deus! E aí elas começaram a orar, a cantar, a declarar, enquanto eles estavam sendo enterrados vivos. E só foram silenciados terra acima, porque enquanto eles podiam louvar e adorar ao Senhor, eles não pararam. E eles morreram, eles foram enterrados vivos, mas não negaram a fé. Será que eu teria essa capacidade? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Deixa eu cortar, chega uma pessoa, vou cortar aqui teu dedo agora. Tu nega ou não? Só um dedo. Tem tanta coisa para vocês estabelecerem esse ano. Mas vamos seguir. Então, a fidelidade de Deus, Mardoqueu não comprometeu a fé dele por medo. E discernimento, entendeu que Esté tinha um chamado maior do que apenas ser rainha, mas sim libertadora. Nós vamos agora para as lições. A lição número 1 para hoje é: Deus sempre coloca mentores em nossa vida para nos guiar. Em Provérbios 15:22 diz assim, ó: não há conselho, não há, onde há conselho, os planos fracassam. Vou repetir. Onde não há, onde não há conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Também diz assim, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Em Provérbios 15:22, dependendo aí da tradução. Onde não há conselho, os planos fracassam. Por que que muita gente não pede conselho? Porque tem vergonha. Ai, eu e Deus. Ah, Deus conhece as minhas necessidades. Mas ele te colocou na terra do lado de pessoas para você também abrir sua boca para perguntar se o que você está tentando decidir está certo. Aí você ainda tem a lata de dizer assim: eu senti de Deus. É quando dá errado, não era mais Deus. Que Deus confuso é esse? Esther poderia ter ignorado Mardoqueu, mas escolheu ouvir e obedecer. Precisamos valorizar vozes que Deus coloca em nossa vida. Número 2. Lição número 2. Mentores nos preparam para Mel, momentos decisivos. Oi, Mel, oi. é Suelen. Eu tô aqui, só que eu não consigo escrever no chat. Então eu Hum. tenho várias coisas para falar contigo, mas eu não tô conseguindo, e até porque, tipo, nesse horário eu fico com a minha bebê. Mas eu Ah, vou deixar a mensagem, tá? Depois tu me responde, tá bom? pode deixar no grupo? Posso sim, tá bem, posso deixar. Não tem problema nenhum, Obrigada, fica à vontade. tá bom, tchau. Nada. Vou perguntar, gente. O nosso grupo é para isso. Vocês aproveitem. Vamos lá, de novo, vou repetir, número 2. Mentores nos preparam para momentos decisivos. Em Provérbios 3:35, gente, anotem as referências para que vocês confrontem com a palavra, tá? Vocês também precisam. Ontem, outra coisa antes de eu continuar aqui, nós estamos no ponto número 2. Para você que está chegando agora na minha vida, você que está chegando agora nesse grupo, coloque muito amor nas minhas palavras. Aqui é um campo de treinamento. Aqui é um lugar onde você vai mais perder do que ganhar, tá? Então, realmente, não é agradável. Então, vai haver momentos em que vocês vão ouvir coisas, porque eu estou falando com mulheres maduras. Por exemplo, eu faço a aula, eu deixo a aula gravada. Quem não entendeu e não ouviu, vai lá e vê de novo. Ontem, a Rosa já caminha comigo há um tempo, então eu não tive nenhum problema de responder ela daquela forma. Mas tem pessoas que, dependendo da resposta, elas acham, nossa, pra que falar desse jeito? Nossa, mas que grosseria, uma meninice, um jardim de infância, uma quinta série sem fim.
tá? Então, ontem eu deixei uma palavra sobre isopo e falei, vamos pesquisar o que é isopo. Quem aqui fez a pesquisa? Levanta a mão. Ó, uma. A Rosa foi. Por quê? Porque eu não respondi o que ela queria. Isopo, que tinha a ver com os guentos, com o óleo e de onde vinha. E sabe o que que a Rosa fez? A Rosa foi lá e disse, ó, pesquisei, viu? Fiz, viu? Eu disse assim, aí, Jesus, tá crescendo sua filhinha. Por quê? Porque papinha pronta, gente. Isso é pra quem é iniciante. Vocês não são mais iniciantes. Aqui não tem nenhum iniciante. Não, se você caiu aqui nessa sala, de alguma forma você não é mais um iniciante. Então, assim, por favor, chega. Chega de meninice. Chega. Se aí, o que te ofende ainda precisa ser mudado. Quando alguém te diz algo, grava. Grava isso de novo. Tudo que é dito que te ofende, na verdade, ainda precisa ser resolvido dentro de você. Tá bom? Né? Eu fiz. Boa. Vamos voltar para o ponto número 2. Mentores nos preparam para momentos decisivos. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 35 diz assim, ó: os sábios herdarão honra, mas os tolos recebem afronta. Os sábios herdarão honra, mas os tolos receberão afronta. Mardoqueu não apenas criou Esther, ele a ensinou a se posicionar no tempo certo. Um mentor nos prepara antes da batalha chegar. E algumas vezes Deus, quando se aproxima de uma mulher de forma específica, é assim, ó. O Senhor me mostra, assim, como um rolo caindo assim, ó. De onde vem? O que que tem? É uma graça. E eu clamei por essa graça quando eu me converti. Eu queria ver como ele vê. E aí, às vezes, eu tenho que reter algumas coisas que eu falo, porque não é naquele momento. Mas me custa quando eu escuto a pessoa dizer de si mesma aquilo que não é verdade. Eu não sei isso, eu não dou conta disso, não dou conta, não sei, ou não faz. E aí ela traz um processo. Mas só que eu quero que grave agora no seu coração. Você não atrasa um processo seu. Você atrasa o propósito de Deus através da sua vida. Para de olhar para o seu umbigo. Não tem só a ver com você. Você não é a queridinha de Jesus. Você é a filha amada escolhida para este tempo. E filho obedece. Lembra de quando seu filho te desobedece, como é que você fica? Para quem tem filho. Não é horrível? Você fala, gente, parece que eu tô falando grego. Eu tô falando para essa porta. Parece que eu sou invisível. Deus fica desse jeito com você. Ele fala, não é possível que ela não esteja vendo. Não é possível que ela não esteja ouvindo. Então, os sábios herdarão a honra, mas os tolos recebem a afronta. Mardoqueu não apenas criou Esté, ele ensinou a se posicionar no tempo certo. Um mentor nos prepara antes da batalha chegar. Ponto número 3. Precisamos reconhecer quando Deus fala através de alguém. Olha o discernimento de novo. Precisamos entender quando Deus fala através de alguém. Por quê? Porque o diabo também fala. E às vezes é mais o diabo falando que Deus. Hum, por quê? Porque como a gente não quer ouvir muita coisa, então o diabo vai dizer aquilo que você quer ouvir e você não sai do lugar. Se a sua vida não saiu do lugar por muito tempo, se você andou tonta por muito tempo, se você andou perdido por muito tempo, você não estava ouvindo a voz de Deus. Você estava fugindo da voz de Deus, porque ela dói. A voz de Deus não é que dói. A voz a voz do Senhor muitas vezes é desconfortável. Não é sempre agradável. É desconfortável. Em Provérbios 15:31 diz assim, ó: quem ouve a repreensão salutar terá lugar entre os sábios. Quem ouve a repreensão salutar terá lugar entre os sábios. Se você se permite ser repreendido e as pessoas olham em você essa maturidade, mais altos serão os níveis das mesas onde você vai se sentar. No dia que eu me sentei com o homem que escreveu o livro O Homem do Céu, eu fiquei assim, como que eu tô nessa mesa? Como que eu tô nessa mesa? No dia que eu me sentei numa mesa de conselho onde estavam algumas pessoas, que eu não vou estar citando nome para também não ser idolatria, eu fiquei, cara, eu tô aqui.
E eu bebendo, eu bebendo, eu bebendo, e eu me alimentando, e eu enchendo a minha aljavazinha, sabe? Enchendo, enchendo, enchendo. E eu, zaz, zaz, toda feliz por dentro. Só que o ambiente que eu vivia, o ambiente que eu estava, eu não podia compartilhar nada daquilo. Ainda tem coisas, presta atenção, que eu ainda não consegui compartilhar. Porque quando eu olho a minha volta, se eu falar, vai parecer, primeiro, loucura. Segundo, pode parecer loucura, pode parecer, sabe tudo, sabe demais. E o Senhor fala assim: guarda, 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 põe no baú. Na hora certa, na mesa certa, com as mulheres certas, você vai dispensar isso. Mas eu sei que esse dia tá chegando, tá? Esse dia tá chegando muito. Então, quem ouve a repreensão salutar terá lugar entre os sábios. Se você ainda tá sentando em mesa só de tolo, talvez você não deixe, você não gosta muito de correção. Ponto número 4. O nosso posicionamento pode salvar vidas. O nosso posicionamento pode salvar vidas. Esté capítulo 4, versículo 14. Se você se calar agora, socorro e livramento virão de outra parte. Mas quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à realeza? Se você se calar agora, o socorro e o livramento virão de outra parte. Mas quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à realeza? Tem muitas pessoas que se calaram e como o propósito do Senhor não pode parar, ele traz gente de tudo quanto é ponto. Gente, não é à toa que tem tanto brasileiro vindo para a Europa, indo para os Estados Unidos, indo para a Ásia, indo para a África neste tempo. Porque muitas pessoas que já tinham vindo, pessoas que já estavam nesses lugares, não quero me comprometer. Estou ferido, magoado com a igreja. Ai, estou muito decepcionado. Ai, pastor fulano fez isso. Ai, aquela pastora fez aquilo. E você, ó, esqueceu do propósito. E o Senhor disse: poxa, mas foi para um momento como este que eu tinha te preparado. Era tudo através da sua história, da sua superação, daquilo que você tinha vergonha, daquilo que você se achava incapaz. Ok, se você silenciou, eu vou ter que trazer de outra parte. E o Senhor traz. E o Senhor faz. Existem pessoas que vão se movimentar de forma geográfica dentro do mesmo país, como para outros países esse ano. Escreve o que eu estou dizendo. Porque pessoas que estavam lá não entenderam e Deus precisa se movimentar para um outro lugar para cumprir um propósito onde estão clamando por ajuda, por socorro, por pessoas de verdade, por pessoas íntegras, pessoas que oram de verdade, pessoas que jejuam de verdade. Não é aquela que fala, estou orando por você, não ora nem por ela. Então foi para um tempo como este que o Senhor nos trouxe alguns conhecimentos. Foi para um tempo como este que o Senhor nos ensinou tanto. Foi para um tempo como este que o Senhor te fez retroceder tanto. Foi para um tempo como este que o Senhor te separou. Foi para um tempo como este que o Senhor te escolheu. Será que ele vai ter que trazer uma pessoa de outro lugar para fazer aquilo que está nas suas mãos? De novo, porque para muita gente é de novo. Coça a cabeça, não, Eli. Fica nervosa, não, Eli. Segura o rojão daí que eu tô segurando o meu daqui, irmã. Amém. Se Esté tivesse permanecido em silêncio, o povo teria sido destruído. Precisamos entender que nosso chamado não é sobre nós, mas sobre o que serão impactados através de nós. Quinto e último ponto. A honra de Deus chega para quem se mantém fiel. Olha só essa frase. A honra de Deus. Não é a sua honra. Não é a sua. É a honra de Deus na sua vida. Chega para aquele que é fiel. A glória é de Deus, mas a honra de Deus é na vida daquele que se mantém fiel. Vou repetir. A glória é de Deus. Quando você receber honra, não seja hipócrita. Ai, é Deus, né? Sim, é Deus. Através da sua vida, se manter fiel. Receba. Aprenda a receber. Aprenda a deixar Deus te dar. Quantas vezes o Espírito Santo teve que dizer para mim: deixa de ser hipócrita.
Deixa de ser falso humilde. Você tá sabendo o que você fez porque você jejuou muito, você orou muito, você desistiu de todos os seus sonhos. Para com isso quando as pessoas te disserem que estão vendo o que estão vendo em você. Há uma grande diferença é quando você recebe com orgulho e quando você recebe com graça. E talvez o meu coração, por não saber e não estar alinhado àquilo que Deus estava vendo, e eu tô falando isso para vocês porque eu sou humana, eu não quero que vocês me vejam como uma super mulher. Eu quero que vocês saibam o que eu também sinto. Às vezes a gente não se sente capaz de receber algo de Deus porque nós somos hipócritas, falsas, humildes. Então, por que que você está fazendo o que você está fazendo se não for para trazer a glória de Deus? Trazer a glória de Deus, a honra de Deus na sua vida. E o que que é a honra de Deus na sua vida? Alinhamento, saúde, prosperidade, testemunhos. Ou então, a gente tem que ter muito cuidado quando Deus te posiciona para um propósito, para um projeto grande. E você fala assim: eu não vou fazer por fulano, não, eu tô fazendo o que é para Deus. A Bíblia diz o quê? O próprio Cristo: se você fizer a estes pequeninos, a mim estará fazendo. Então, para também com essa linguagem de dizer que o que você faz pro outro, você não tá não fazendo por ficar de fulano, não. Ué, gente, que visão bíblica distorcida é essa? Pois se eu quero comprar uma bolsa, um sapato, fazer um almoço para alguém, eu estou fazendo é para aquela pessoa. A diferença é que eu faço como se o próprio Cristo tivesse ali. Aquela pessoa precisa se sentir amada. Porque quando aquela pessoa se sente amada, o amor de Cristo entrou através daquela atitude. Ei, isso é ofensivo. Isso vem dos religiosos, dos fariseus. Quando eu faço algo para alguém, eu faço como se fosse para Deus. E aquela pessoa que recebeu algo para Deus sentindo amada, ela sentiu o amor de Deus. Bingo, ok? Em 1 Samuel 2,30 diz assim, ó, pois os que me honram, eu honrarei. Mardoqueu foi desprezado por Amã, mas no final foi honrado publicamente pelo rei e se tornou governador da Pérsia. Nós vamos ver lá em Esté 10. Deus exalta os que permanecem fiéis. Mardoqueu foi desprezado por Amã. Quem era Amã? Um homem normal. Mas no final foi honrado publicamente. Cuidado com as desonras. Cuidado com as desonras. Porque ele foi honrado publicamente e ainda se tornou governador. Vocês conseguem perceber que às vezes a gente distorce muitas coisas? Então, hoje, sua tarefa é pedir discernimento para reconhecer os mentores que Deus colocou na sua vida. Se já tem alguém assim, agradeça e valorize essa direção. Se não tem, busque em Deus. Eu vou repetir. O desafio de hoje é ore e peça ao Senhor discernimento para reconhecer os mentores que Deus colocou na sua vida. Porque eu tenho certeza que se vocês chegaram até aqui, alguém já ministrou na sua vida, alguém já orou por você, alguém já jejuou junto com você. Se você falar, Mel, eu nunca tive essa pessoa, então, Senhor, me manda um mentor assim. Porque o maior mentor que veio na Terra foi Jesus, ele veio como um homem. Intimidade com Deus é uma coisa, aprender na humanidade é outra. Então, ore e peça ao Senhor discernimento para reconhecer os mentores que Deus colocou para um tempo específico. Quem foi mentor de Abraão? E depois de quem Abraão foi mentor? Quem foi mentor de José? O primeiro mentor de José? E depois de quem José foi mentor? Pare e pense. Claro que eu vou perguntar para vocês. Em uma palavra, o que foi essa aula de hoje? Ficou confuso? Ficou claro? Tá doloroso? Nós estamos só no início. O que foi essa aula hoje para você? Alguém que abre o microfone e perguntar alguma coisa? Eu te dou liberdade para isso.
Alguém quer falar alguma coisa? Olha, que falar, não falar também é orgulho, viu? Medo de se expor é orgulho. O que você gostaria de perguntar? Tem alguma pergunta ou não? Ou em uma palavra, o que significa isso pra você? Coloca no chat, então. Bora, Lucinéia, coça a testa não, faz a pergunta. Ninguém? Ok. Presente de Deus. Então abre esse presente, viu, Silvana? Tem tanta gente recebendo presente e não abre, e ele abre esse presente. Alessandra, paulada, tira e bomba. Vixe, muito esclarecido, esclarecedor. Lucinéia, aprendizado. Érica, crescimento. Érica, crescimento para dentro ou crescimento para fora? Porque para dentro é reter. Ou esse crescimento vai ser usado como? Josileide, direção. Amém. Amém. Gente, é isso mesmo. A gente já percebeu que lá no nosso grupo, só para vocês terem noção, nós temos 220 tal mulheres. Vocês têm noção do que é isso? 220. Então, o seu testemunho lá, o seu questionamento, a nossa interação neste mês, esse final de mês, vai ser muito importante. Porque aquelas que não estão vindo, de alguma forma, elas vão receber uma mensagem. Nós precisamos ser intencionais, e a minha intenção realmente é preparar e capacitar o maior número de mulheres esse ano. Porque eu disse isso, tá aqui, as meninas são de prova. Eu disse, vai chegar um tempo que eu não vou estar aqui mais com vocês. Porque Deus, o que que ele faz? Ele tá levantando. Aí a pessoa não cumpre, ele precisa me mover. E eu já disse, Deus só pode levar eu para onde o Senhor quiser. Do jeito que o Senhor quiser. Minha vida não tem mais sentido em mim mesma, nos meus sonhos. Não tem. Você fala, Mel, qual é o seu sonho? Meu não, mas o sonho que eu tenho das coisas de Deus é diferente. Mel, bom dia. Posso dar uma palavrinha? Eu Pode. estou aqui preparando um pequeno almoço da minha madame, mas eu não posso deixar de. A semana passada, você falou hoje aí, né, para me abrir a boca, e quantos anos eu tô com a boca fechada? E é uma opressão muito grande na minha vida. E a semana passada eu tive uma experiência, foi antes de nós se encontrar, né, aqui. Eu estava orando, estava ouvindo uma live, e uma pastora começou a orar. E depois eu fui me olhar no espelho, mas eu sentia um demônio assim nas minhas costas para me paralisar e me curvar. Foi uma coisa assim. Eu comecei a orar em língua, em língua, em língua, e depois eu comecei a expulsar. E agora, nesse encontro aqui com você, de Esther, parece que está virando assim, está vindo uma clareza na minha cabeça. E você sabe que eu partilhei com você algo pessoal sábado. E estou muito feliz e estou feliz por esse momento. E hoje eu aprendi tanta coisa aqui sobre, você falou, discernimento de tempo, de ambiente, de espírito, coisa que o quê? Crente em mais de 20 anos, mas é agradecer a Deus por Deus colocar pessoas como você para nos direcionar, né? Nós somos Madoqueu, como você falou aqui, não botei meu nome, mas você também está sendo na nossa vida. E muitas vezes nós estamos paralisadas no lugar com medo de ter. Porque eu disse direção, porque através disso Deus vai. Eu creio que Deus está me levando para algo, e no final disso aqui eu vou testemunhar. Você, por quê? Porque Deus está. Parece que Ele tirou assim um medo, uma coisa, e eu não me vejo mais naquele ambiente ali onde eu não me vejo mais e nem vou mais. Então, assim, é direção mesmo. E louvado seja Deus pela sua vida, por Deus te usar, porque é sobre Deus, né? Mas, assim, Deus tem te usado mesmo para nós. E eu sou muito grata a Deus. E é isso que eu sinto no meu espírito, sabe, Mel? E é isso, então. Obrigada. Josileide, mulher, tu falou! Gente, a Josileide não falava. Josileide, eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu me embanando nas palavras, eu fico nervosa. Era desse. Gente, Josileide é Josileide, gente. O nome dela já me anima. Quando eu falo Josileide, eu já fico feliz, já me anima, né? Então, a Josi é esse testemunho de alguém que não falava. E a primeira coisa que eu vi na Josi foi um grande farol.
É que eu digo, Deus mostra, né? Ela não penteia, eu vi um como um grande farol. E a própria Bíblia diz: pode esconder uma lamparina debaixo da cama? Não, tem que pôr pra fora. E ela, durante, gente, eu tô falando muitos anos, ela só servia pra servir, escondida. Eu falei, cara, tá tudo certo em fazer isso. Tá tudo certo. A casa de Deus, ela precisa de pessoas que se comprometem com algum lugar. Mas não é só isso. Só isso. E eu sei, presta atenção, eu sei e eu sinto o peso da responsabilidade que é sinalizar para mulheres como vocês que algumas coisas precisam entrar em movimento. O apego, né? É um apego besta, né, Silvana? Um apego. Que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mais alguém quer dizer Mel, alguma coisa? quero sim. É, logo antes tu falou que Deus, se a gente não quiser fazer, cumprir o propósito, Deus usa outra pessoa, mas o propósito tem que ser cumprido, né? E eu vejo que isso aconteceu comigo, né? Porque eu não quis cumprir um propósito, né? Eu tenho um salão lá no Brasil e Deus me usava tremendamente naquele lugar, né? Deus se fez presente várias vezes, tive muitas experiências com Deus, mas eu fugi do propósito, né? E recentemente, há uns 2 meses atrás, eu vi uma amiga minha, né, que é também, que tem salão, e Deus transformou a vida dela, graças a Deus, né? Glórias a Deus por isso. E eu vi o que ela está fazendo e o Espírito Santo, ele me trouxe da memória. Disse, olha, isso aí era para ter sido com você. Foi impressionante. E Deus também me deu a oportunidade de ter isso mesmo aqui em Portugal, né? O lugar que eu tô foi um lugar totalmente profetizado por mim, porque o Espírito Santo me induzia para aquele lugar. E era um lugar vazio, não tinha nada, mas o Espírito Santo me dava eh, o Vale dos Ossos Secos, né? Ezequiel 37, e eu profetizei sobre aquele lugar, e é um lugar muito bom, né? O meu senhorio é um chinês que Deus moveu o coração daquele homem, aquele homem baixou o arrendamento, né? E eu tô ali naquele lugar e eu preciso me posicionar, sabe? E eu, assim, louvo muito a Deus porque o Senhor me escolheu para isso e Ele quer que esse cumprimento seja comigo. E eu tô aqui para dizer que eu não quero mais fugir e que quando a gente se acovarda, né? O Espírito Santo, ele vem e nos confronta e diz assim, olha, você não quis, mas eu preciso do propósito, porque não é sobre mim, é sobre outras vidas, né? Então, tá sendo muito, muito desafiador para mim estar aqui, mas eu sei que é libertador e eu sei que o Senhor, ele está me tratando como filha amada. Amém. 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 Ai, que lindo seu testemunho. Muito obrigada, gente. Isso valoriza muito. Sempre que possível, não digo para todos, mas eu vou abrir esses momentos para nós. E eu quero dizer para vocês que a coragem, o crer e ter a fé gera muitos efeitos para aquele que se submete a ser um instrumento do Senhor neste tempo. Eu não vou falar o nome, porque eu acredito que algumas coisas não é para ser exposta, mas eu vou dizer sobre algo que aconteceu. Eu até não terminei de dizer ontem para a Lores sobre eu mandei para ela e compartilhei também com uma outra pessoa muito importante para mim. Eu falei assim: você lembra o que eu disse no domingo sobre a salinha das crianças? Porque ainda tem as crianças que estão vindo para a comunidade, elas são muito pequeninas. E eu descobri um link da inteligência artificial trazendo animais, fazendas, algumas ilustrações dentro da palavra. E eu amei. Como as crianças que estão comigo ainda são, que são crianças pequenas, têm muita energia, são agitadas. E com música eles estavam, coloquei no meu telefone. E sentada com as duas crianças assim, elas sentaram nos banquinhos e botaram a cabecinha na minha cabeça, eu segurando o telefone. E o outro bebê rodando dentro da salinha, dando fogo. Eu disse assim, Senhor, eu preciso de uma televisão para essa sala. Eu preciso de uma tela grande aqui para esses meninos para eu colocar algumas canções para ensinar eles a cantarem, dançarem, para se movimentar. E eu estava no almoço no domingo e eu compartilhei com duas pessoas esse desejo do meu coração. Ainda falei assim, ó, procura aí se vocês verem. Eu falei com uma específica, eu falei, vê nos grupos. E a outra eu falei assim, olha, hoje eu falei para o Senhor que
eu já falei, é uma impressora e quero a televisão. Gente, na segunda-feira, foi ontem? Foi ontem. Recebi a seguinte mensagem. Estou muito grata por tudo que está acontecendo, o Senhor tem sido muito bom e eu quero enviar uma oferta para a salinha das crianças. Eu estava lá na lavanderia, minha perna tremeu. O Espírito Santo só diz assim para mim, ó, eu só preciso que você continue disponível. E eu creio que no sábado eu vou providenciar essa televisão, porque a oferta veio, entende? Não é sobre você, não é mais sobre mim. Eu não sei onde esses meninos levarão a palavra, eu não sei onde eles estarão, mas eu sei a capacidade que eu tenho de imprimir a palavra através do Espírito Santo na vida deles. Assim como eu sei, as 4 semanas com as 12 mulheres que o Senhor está me trazendo à memória serão impactantes. Vai ser na sala onde a gente tem culto, com mulheres que estão aqui na Bélgica. Eu espero que elas entendam o chamamento, que elas entendam a convocação que vai haver, porque eu só estou obedecendo. Só estou obedecendo. E eu desisti de tudo, porque tudo que estava na minha mão era sobre mim. E eu entendi que Deus me colocou aqui para olhar para os líderes que foram adoecidos, para as mulheres líderes, mulheres que têm chamado, para profetizar nesse vale de ossos secos. Foi isso que ele me mostrou, mas quem dá a vida. A vida. A gente não sabe quantas pessoas serão impactadas, mas a gente sabe que quem for, quem voltar, quem retornar, vai ser restabelecido. Porque aqui, gente, é um lugar que rola muito dinheiro. Muito dinheiro. E o mais incrível, eu posso dizer para vocês que as ajudas que a gente está tendo não é daqui. A maioria das coisas que tem acontecido vem de fora. E eu falei pro Senhor, eu falei, Pai, eu entendo o coração das pessoas, mas desperta as pessoas aqui. Porque se elas entenderem o que Deus está colocando na mão delas aqui, vai ser diferente. As pessoas têm tanta resistência em ter uma aliança contigo. Por quê? Porque olharam para o homem. Porque olharam para o homem. Para o que o homem estava fazendo. E não para o que Deus estava sinalizando. E muitos homens realmente prostituíram e comprometeram a igreja. Entende? Mas a comunidade Éden, ela veio para ressignificar essa dor. Não por causa da Mel e do Arley, mas por causa da palavra que queima no nosso coração. Então, se preparem para eu publicar aí. Eu creio que, em nome de Jesus, no domingo eu publique a salinha com a nova televisão e esses meninos brincando na frente dela. Porque a oferta veio e ela não vai parar de vir. Não, não me importa de onde ela vem. O Senhor disse que só me quer disponível. E para mim, como mulher, custa estar na dependência do Senhor. Mas eu já vi os milagres acontecerem várias vezes na minha vida. Mel, você deixou de atender? Não, hoje eu não atendo, gente. 50% do que eu atendia. Porque não dá, eu preciso parar para ouvir pessoas, eu preciso disponibilizar para responder mensagem, eu preciso almoçar, eu preciso tomar café, eu preciso visitar, eu preciso me mover na vontade de Deus. E se eu arrumar algo fixo para me prender, eu vou destruir o que Deus está fazendo, tá? Então, esses testemunhos que eu tenho trago para vocês, eles vêm para ele é para fortalecer vocês, e vocês estão fazendo parte do nascimento e do crescimento de algo que nasceu no coração de Deus. Porque muitas portas que se abriram nasceram no coração do homem. Porque quando Deus aponta, ele paga a conta. Tudo que nós estamos vivendo não tem a ver com o que eu e meu marido fazemos pelas nossas mãos, mas pelo que recebemos do céu. Porque quando uma pessoa, gente, está na casa dela e ela sente em dispor algo dela, porque dinheiro é sangue, tá? Sangue para um outro país para abençoar. Gente, se isso não for Deus, eu não sei o que que é. Isso é Deus. Então, que você seja sensível àquilo que o Senhor está fazendo, àquilo que Ele vai continuar fazendo. E deixa lá no nosso grupo o testemunho do que está sendo para você. Faça perguntas. Eu agora, na parte da tarde, vou me disponibilizar a estar respondendo vocês. Eu estou disponível para esse tempo. Eu estou me desgastando em Deus para poder fazer valer a pena aquilo que talvez você não viveu em 20 anos em Deus. Que ele derrame sem medo através da minha vida para que você viva o melhor de Deus esse ano, tá bom? Porque o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Foi Jesus.
Agora, o melhor que está por vir para a sua vida está na decisão que você ainda não tomou. E você precisa se posicionar em todas as áreas da sua vida. Um despertar 360. Amém? Eu posso pedir para a minha querida. Eu não vou expor, não, se não quiser responder. Orar para encerrar? Posso pedir? Posso pedir para você orar para encerrar? E eu vou fazer isso, tá? Ai, você me pôs de surpresa. Aí, quando Jesus voltar, vai ser de surpresa também. Desde graça. Pode abrir. Você vai orar para a gente. Amém, amém. Bom dia. Para quem me conhece, meu nome é Lorena. Eu estou muito impactada. O que o Senhor está fazendo dentro de mim e dentro da minha casa. E o que eu tenho, antes de orar, falar para vocês, mulheres, abra os seus ouvidos, porque Ele está falando. Abra os seus olhos, porque Ele está fazendo. Amém. Fomos chamados para esse tempo. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez. E o que os nossos olhos, Deus, vem estar aberto. Os nossos ouvidos, Senhor, vem estar sensível. E nós viemos estar em prontidão para sermos obedientes, para nós sermos corajosas, para que nós viemos nos posicionar, assim como Radassa posicionou, para libertar um povo que estava cativo, que estava pronto para estar morto, Senhor. Mas aquele povo foi liberto porque ela se posicionou. E que nós viemos ser essas mulheres que se posicionam. Porque o Senhor nos colocou para esse tempo. Pai, começa a frutificar essa palavra que está sendo ministrada, Pai. Que essas mulheres venham a entender que elas já foram curadas, que elas foram chamadas, que elas foram convocadas. Porque o Senhor está voltando para buscar a igreja, a noiva, a esposa. E nós somos a noiva do Senhor. Que nós viemos, ó Pai, estar em posição, em prontidão para te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nos vemos amanhã, no mesmo horário. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Vai se preparando, porque você pode ser chamada para orar, para interceder, para profetizar aqui em algum momento. O Senhor vai sinalizando. Porque aqui é um campo de treinamento. Em campo de treinamento se entra em ação. Amém? Que o Senhor abra os teus lábios, que Ele coloque as palavras, assim como Ele colocou na boca de muitos profetas, como brasa. Ele vai colocar na sua. Eu declaro isso em nome de Jesus. Beijo, vamos lá no grupo conversar, hein? Agora. Tchau, tchau.